Saudações, aluno do AZ. Vamos resolver uma questão sobre origem da filosofia. Uma questão da Estadual de Londrina, de 2004. E ela diz o seguinte: antes de a gente ir para a questão, pega a sua folha de exercícios e pega uma caneta, porque eu vou pedir para você acompanhar a leitura comigo e grifar algumas palavras que vão te auxiliar na resolução do exercício, ok? Então, eu estou assumindo que você já pegou isso e eu vou ler e me acompanha na leitura. Entre os físicos da Jônia, o caráter positivo invadiu de chofre a totalidade do ser. Nada existe que não seja natureza, physis. Os homens, a divindade, o mundo formam um universo unificado, homogêneo, todo ele no mesmo plano. São as partes ou os aspectos de uma só e mesma physis que põe em jogo por toda parte as mesmas forças, manifestam a mesma potência de vida. As vias pelas quais essa physis nasceu, diversificou-se e organizou-se são perfeitamente acessíveis à inteligência humana. A natureza não operou no começo de maneira diferente de como o faz ainda cada dia, quando o fogo seca uma vestimenta molhada ou quando, num crivo agitado pela mão, as partes mais grossas se isolam e se reúnem. O comando da questão diz o seguinte, com base no texto, eu quero que você grife, com base no texto, assinale a alternativa correta. Então, eu quero que você não se assuste com a aparente complexidade e esses inúmeros termos técnicos que aparecem no texto. Ainda que você não esteja completamente familiarizado com eles, se você ler o texto mais atentamente, de acordo com as questões que a gente vai analisar, você responde a questão. E essa é a dica que eu quero te dar. E essa dica está no comando. Com base no texto faz toda a diferença. Vamos analisar uma por uma das 5 alternativas e ver por que cada uma é falsa? E, por fim, a última, por que ela é verdadeira? Bom, a primeira diz assim: para explicar o que acontece no presente, é preciso compreender como a natureza agia no começo, ou seja, no momento original. Olha, dá uma olhada aqui na antepenúltima linha que diz assim: a natureza não operou no começo de maneira diferente de como faz ainda cada dia, parará, parará. Tá? Exatamente o contrário do que o texto diz. Por isso a gente elimina essa alternativa. Vamos para a próxima. Por que não é? A explicação para os fenômenos naturais pressupõe a aceitação de elementos sobrenaturais. Está logo no início do texto. Assim, nada, segunda linha, nada existe que não seja natureza, physis. Se nada existe que não seja natureza, nada sobrenatural é utilizado para explicar o natural. Então, essa questão não apela para elementos sobrenaturais. Por isso, essa alternativa está errada. Vamos para a próxima, que diz assim: a razão é capaz de compreender parte dos fenômenos naturais, mas a explicação da totalidade dos mesmos está além da capacidade humana. Por que está errado? Vamos ali para a terceira linha, mais ou menos, segunda, terceira linha. Os homens... Não, perdão, não é essa. É a antepenúltima linha de novo, assim. As vias pelas quais essa physis nasceu, diversificou-se e organizou-se são perfeitamente acessíveis à inteligência humana. Então, é exatamente o oposto do que está dizendo. A questão está dizendo que não é, está além da capacidade humana, que está dizendo que é perfeitamente acessível à capacidade humana. Portanto, não é essa. A próxima. A diversidade de fenômenos naturais pressupõe uma multiplicidade de explicações, e nem todas essas explicações podem ser racionalmente compreendidas. Não, essa sim está lá na segunda linha, diz assim: os homens, a divindade, o mundo formam um universo unificado, homogêneo, todo ele no mesmo plano. Então, não é uma multiplicidade de explicações. A filosofia nasce tendo uma explicação para essa multiplicidade. É uma explicação só, e não uma multiplicidade. Portanto, essa questão também está errada. Sobrou a alternativa que diz o seguinte: a explicação para os fenômenos naturais pressupõe... Não, perdão. O nascimento, a diversidade e a organização dos seres naturais têm uma explicação natural e esta pode ser compreendida racionalmente. Por fim, nós já vimos que, sim, os dois elementos são satisfeitos. E esta, portanto, é a alternativa correta. É isso aí, a gente se vê na próxima questão.